Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim para dar continuidade aos vídeos da série Evidências da Fé Cristã. E este vídeo é algo especial para mostrar que a história respalda aquilo que os evangelhos falam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Que ele viveu, que ele fez milagres, que ele morreu e ressuscitou, enfim. Tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho. É um vídeo extremamente rico. Se eu fosse você, não perderia por nada. Mas antes de tudo, eu gostaria de te convidar a dar uma passadinha na descrição desse vídeo, dar uma olhada lá, onde eu cito todas as fontes que utilizei para fazer essas pesquisas. E também deixei lá links e dados de uma obra missionária realizada em países de perseguição cristã, ok? Então, as pessoas que quiserem ajudar, tem lá todos os dados. Muito bem, então, qual foi a necessidade de fazer esse vídeo? A necessidade é que muitas pessoas, ouvindo algumas coisas contrárias ao Senhor Jesus Cristo e não pesquisando, né? Não indo atrás das informações, as pessoas acabam trilhando aí pelos caminhos do ateísmo. Por isso, então, para defender a fé cristã, eu trouxe para vocês algumas informações extremamente valiosas. Se você é cristão, é claro que você não depende dessas informações para que a sua fé seja fortalecida. Mas nós podemos adquirir esse conhecimento para que a gente possa testemunhar de Cristo para aqueles que não têm fé, ok? Muito bem. Então, alguns se perguntam, né? Mas a história confirma sobre Jesus Cristo? Sobre ele ter existido, sobre milagres, a ressurreição? Será que a história confirma tudo isso? Será que existem evidências que vão a favor de Jesus, além do que está escrito na Bíblia, além do que está escrito nos 4 evangelhos? Olha, o que nós podemos dizer é que fontes externas aos evangelhos não apresentam, assim, uma riqueza de detalhes tanto quanto eles, tá? Porém, o valor de todas essas fontes está na capacidade de dizer que aquilo lá é verdadeiro. Ou seja, está na capacidade de corroborar com os evangelhos, tá certo? Flávio Joséfo, um historiador judeu importante na época, nasceu em 37 depois de Cristo. Lá em torno de 93 depois de Cristo, ele escreveu uma obra chamada Antiguidades. Foi sacerdote, ele foi fariseu, portanto, ele não tinha vínculo nenhum com o Senhor Jesus Cristo. Ele não era um cristão. Sobre Jesus, ele testemunhou a sua existência, os seus milagres, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição. Vou ler para vocês, então, um trecho do que Joséfo deixou escrito a respeito de Cristo. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava aos que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas por muitos gentios. Era o Cristo, o mais ilustre da nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham previsto, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos
que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Outra evidência histórica é trazida por Tácito, que foi um historiador romano. Ele foi senador, nasceu em 56 depois de Cristo. Também não era cristão. No ano de 115 depois de Cristo, ele escreveu testemunhando sobre Jesus, sobre sua morte, a perseguição aos cristãos e a falsa acusação de Nero. Esse relato é considerada a mais importante referência fora do Novo Testamento. Então eu vou ler para vocês. Então ele diz: para acabar com os rumores, aqui ele está falando de Nero, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Segue agora para vocês mais uma evidência histórica. Essa, então, eu vou falar a respeito de Plínio, o Jovem. Ele foi governador em Bitínia, nascido em 61 depois de Cristo, e cita que os cristãos primitivos cultuavam Jesus Cristo. Ele também era não cristão, né? O que a gente costuma dizer, um historiador secular. Vou ler para vocês o relato de Plínio. Eles afirmaram que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando fossem instado a fazê-lo. Eu preciso dizer para vocês que muito frequentemente narrada é a morte de Jesus e que ela é mencionada por 12 fontes. Essas 12 fontes são datadas aproximadamente entre 20 e 150 anos depois da morte de Jesus. Essas fontes são seculares, são relativamente antigas pelos padrões estabelecidos pela historiografia antiga. Então, amados, nós temos 12 fontes só desta época, de 20 a 150 anos depois da morte de Jesus. Então, para vocês entenderem como a história de Jesus Cristo, conhecida através dos evangelhos, tem respaldo na história. O professor Edwin Yamauchi, da Universidade de Miami, relaciona o que pode ser conhecido a respeito de Jesus apenas por intermédio de autores não cristãos. Olha o que ele diz. Ele diz que pode ser conhecido que Jesus era um professor judeu, que muitas pessoas acreditavam que ele realizava curas e expulsava demônios, que ele foi rejeitado pelos líderes judeus, que ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos no reinado de Tibério, que apesar da morte vergonhosa, os seus seguidores que acreditavam que ele ainda estava vivo se espalharam além da Palestina, de modo que havia multidões deles em Roma em 64 depois de Cristo, que todos os tipos de pessoas das cidades e do campo, homens e mulheres, escravos e livres,
o adoravam como Deus no princípio do século II. Eu espero que esteja ficando bem claro a respeito da importância de todas estas fontes históricas. Olha, e ainda são fontes seculares, não tem relação nenhuma com o Senhor Jesus Cristo. Olha como é impressionante tudo o que existe a favor dos evangelhos, tudo o que existe corroborando com aquilo que nós conhecemos através da Bíblia. Além destes, nós também temos volumes escritos dos pais apostólicos, que são autores dos primeiros livros cristãos posteriores ao Novo Testamento, para quem não conhece, tá? São, por exemplo, a Epístola de Clemente de Roma, Epístolas de Inácio, Policarpo, Barnabé e outros. Em muitas passagens, eles confirmam fatos a respeito de Cristo, confirmam as suas palavras, a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição e a natureza divina dele. Então, sobre todas estas coisas, o Dr. Yamauchi afirma que nós temos uma documentação histórica de melhor qualidade sobre Jesus do que sobre o fundador de qualquer outra religião. E é isso, meus queridos. Nós podemos, como eu disse no início desse vídeo, nós podemos aprender todas essas informações e levar para as pessoas, para que essas pessoas venham a ter firmeza naquilo que está escrito, a dar credibilidade à palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se você achou que é fundamental ter essas informações, eu peço a sua colaboração para que esse vídeo seja impulsionado, ok? Deixe seu like, faça comentários, compartilhe com as pessoas que precisam dessa mensagem. E é isso. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.